dia, graça e paz, shalom. Senti agora de ministrar uma palavra da parte de Deus para você, muito rápida, mas que seja com um objetivo profundo de tocar o teu coração. Eu não vim me aparecer, mas eu vim aqui para ser boca de Deus, falando instrumento na terra, a qual Ele te escolheu, me escolheu para fazer a diferença, para dar continuidade à tua palavra. E neste momento quero deixar para você uma meditação que se encontra no livro, né, de Salmos, do verso 3, versos, né? Porque salmos são cânticos, são versos falado, cantado, e nos fala que nos fala assim a palavra, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovarão, e não cessarão os seus renovos, seus frutos. Então, eu quero dizer para você, nesse tema dessa palavra, nesse contexto dessa palavra, um tema para a sua vida aqui, uma mensagem para a sua vida. Existe propósito na tribulação. Sim, existe propósito na tribulação. Eu estou aqui, a primeira live que eu estou fazendo pelo esse canal de meio de comunicação, porque Deus me colocou, já tenho outras mensagens aqui faladas em outros aplicativos como Instagram e Face, né? Você não tiver meu Face, pode adicionar aí Tati Thalita, né? Ou Tatiane Carvalho. Pois bem, a palavra do Senhor nos diz que a árvore ela pode estar cortada, mas ainda há uma raiz no fundo da terra. Como assim, Tatiane? É porque outrora eu também vivi uma vida desregrada, não tinha frutos, aparentemente não tinha nada, era uma árvore, só estava a raiz debaixo da terra, não tinha folha, não tinha fruto, não aparecia, ninguém me via. Eu fiquei um tempo, vamos dizer assim, um tempo como se fosse na Babilônia, um tempo na caverna, sim. Pois bem, o inimigo achou que eu não tinha mais esperança, mais vida, e que eu estava enterrado. Mas sim, Deus que me plantou. Sim, eu estava na terra com aquela raiz plantada, que a qual há o fôlego, a vida, é Deus que deu. Mesmo ele fala, né, em Atos, ele fala que, Atos 13:33, que ele nos gerou. A Deus pertence todas as coisas. Atos 17:24 também. É Ele que dá respiração, é Ele que dá a vida. E é por isso que eu tô aqui para dizer para você que, mesmo que ninguém te veja, mesmo que você achar que está debaixo, né, por baixo, aí eu vou te dizer que Deus, Ele te coloca acima. Deus te exalta no momento certo. Deus, Ele te recompensa. Então, eu não vim aqui falar religião, não vim aqui para te convencer a ser da mesma religião que a minha. Eu sim professo uma fé que eu tenho em Deus. Fé em Jesus. Essa fé, aquele que me criou, é a minha esperança, meu fôlego de vida. É o Espírito que eu tenho, é o Espírito que eu tenho, que é o mesmo Espírito que testifica com Deus. O mesmo Espírito de Deus, sim, porque nós vivemos uma tricotomia humana. Que isso? Tricotomia? A tricotomia humana do corpo, da alma e do espírito. Sim, Deus, Ele fala na tua palavra. Ele quer que nós somos templo dEle. E que Ele não quer só o corpo, Ele não quer só o coração, mas sim quer a nossa alma e o nosso espírito, a qual Ele deu o fôlego de vida. Então, por isso, eu quero te dizer que
Quem tem uma fonte de água viva, ela nunca esgotará. Aquele que tem o mesmo, que é o Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade Santa, é a água que rega essa planta, que é você na terra. E você nunca esgotará, mesmo com as aflições da vida. Vai ficar calejada, às vezes vão te dar pancada, às vezes vão te machucar, vão tacar pedra, né? Você tá dando o seu fruto ali, você tá semeando, você tá plantando, você vai colher. Você tá falando a palavra, você tá orando por alguém, você tá caminhando, você tá numa labuta, que às vezes as pessoas acham, não, né? Tem nada ali, mas tem vida, tem vida. Porque outrora eu também no mundo, eu estava assim, sem esperança, expectativa de vida, achava que já tinha tudo acabado. Não tem quando você acha que está no fundo do poço, não tem mais saída. Você olha para um lado, para o outro, para frente, não vê saída nem para trás, nem para ninguém, nem para A e B. É isso. É nesse ponto aí que Deus age. E é esse momento aí que Ele te quer. É nesse momento que você está machucado, onde você se feriu. Alguém tentou cortar você, decidiu tirar algo de você. Mas não perca a esperança, porque a dor, a ferida, dependente, trauma, seja lá que for, um abuso, alguma coisa que você sofreu, não revela quem você é. Nós temos uma identidade que é única, ninguém vai tirar de você. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para te fortalecer, te animar, dizer, tem bom ânimo, porque o mesmo Jesus foi dizendo, aqui teríamos aflições, mas que não era para nós desistir. Teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. Então ele disse que não ia faltar luta, mas não significava que a gente com ele ia ser 100% só bem, boa, aventurança, alegria, fartura. Não, nós podemos sim ter o melhor de Deus, mas não significa que nós não ia ter aflições adversas na nossa vida. Vamos ter, mas sabemos que tem um autor, consumador da nossa fé, um que está conosco, que nos derramou a tua graça, que abriu, rasgou-se o véu, e temos, né, liberação, acesso ao trono da glória e da graça de Deus, livre arbítrio de escolher o bem e o mal, o que nós queremos. Então, através desse Espírito Santo que nos rega todos os dias, te volta a te dar vida, ele traz você o renovo. Então, eu quero dizer, aquela lá atrás que achou que não tinha mais saída, que pensou até tirar sua vida, que falava, eu sou só um lamento, só um sofrimento para as pessoas, eu estou aqui para quê? Mas Deus fala, nós não podemos falar dessa forma, porque tem um porquê, um para quê, para todas as coisas, um motivo, um propósito para todo processo, toda aflição. Por algum motivo você está na terra e Deus te separou por alguma coisa. Então você não tem que se lamentar e dizer por que eu estou nesta luta. Não, não, não. Às vezes até pequei já de pensar, não, que se eu dar um K, acabar com tudo e tal, e ali passou, acabou, não vou ser sofrimento para ninguém. Não, meu filho, Deus te fez separado, Deus te escolheu, Deus, ele te chamou, porque ele te predominou, ele te escolheu. Você vai voltar a crescer, você vai voltar a dar frutos. O homem pode te frustrar, te prometer algo e não cumprir, mas Deus, ele te prometeu, ele vai cumprir. Você não vai perecer. Então, o último estado de Jó na Bíblia, que perdeu tudo, o último estado dele a qual ele chegou foi melhor do que o primeiro. Então não se preocupa que a glória da segunda casa será melhor, maior do que a primeira, aleluias. Então, sempre quando nós estamos sofrendo numa situação, ali Deus vai nos honrar naquela mesma situação, porque outrora, a resposta final, o final desta batalha, dessa luta que você suportou, é o momento que Deus vai mais te honrar. É o momento que Deus vai mais te exaltar. Então você não pode questionar e reclamar.
Quando o homem diz que não, aí Deus fala sim. Quando alguém fala não, Deus entra em cena. Quando achamos que é impossível, é possível para Deus. Porque ele entra no impossível, ele chega quando nós não é mais possível para nós alcançar. Então eu quero dizer, você pode ficar aqui, como pode sair dessa live. Mas eu quero dizer que Deus, através, me trouxe aqui para te dizer que há uma saída, uma esperança para toda esse plano que você traçou, essa vida que você achou que está frustrada, tudo que você perdeu. Deus vai restituir muito além, muito mais do que você está pensando. Os pensamentos de Deus é firmes, fortes. A vontade dele é perfeita e agradável. Para nós achamos que não, acabou, já era. Mas para ele chega e fala: eu te falei não, meu filho, lá atrás, porque agora eu quero te dizer que eu posso te dar aquilo. Então você não é capaz, mas Deus é capaz. Você não pode, mas Deus pode. Você não tem, mas Deus tem. Se Deus fizer na sua vida, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Não vai mudar. O propósito que ele tem para você, ele te criou, te trouxe aqui para te dizer: há uma saída, há uma esperança. Então eu tô aqui com uma leve live prévia de live para você, te dizendo que aonde Deus me tirou, que eu não tinha nada, nada. Vivia vagando por aí, expectativa em homem, em emprego, em profissão, em salário, achando que isso era tudo. Mas não, meu filho, se Deus não estiver no controle da sua vida, você vai dar murro em ponta de faca, vai olhar para um lado, para o outro, não vai resolver. Se você não colocar Deus no centro da tua atenção, dizer assim, no controle de tudo que você vai fazer. O amanhã só pertence a ele, o hoje é o que você tem que agradecer, o que ele te trouxe hoje. Porque amanhã pode ser melhor do que hoje. Vai ser. Como vai ser do que ontem, porque o que já passou, não volta mais. Então, da agora aqui pra frente é o que daqui, vida que segue, igual o relógio. O relógio tá seguindo o ponteiro e você vai com ele. Então, eu quero dizer, você não desista de lutar. Você está em tempo de florescer vida nova com Cristo. Eu fico olhando tanta maldade na terra, tantas coisas acontecendo, e as pessoas desacreditando do ser humano, desacreditando do mundo e desacreditando até de Deus. Mas não, meu irmão, se você parar para meditar na palavra dele e ver que tudo está se cumprindo, e quando ele falou desses rumores de guerra, tudo isso que ia acontecer, essa aflição ainda, que ia chegar ao fim, mas que ia ainda ter luta, período de tribulação, e que muitos iam se apostatar da fé, olhar para trás, muitos iam ser enganados, até os escolhidos do Senhor. Então eu quero te dizer, olha só, tudo acontecendo, mas Deus não desacreditou do homem, ele não perdeu a esperança, ele olha para você, para mim, não como o homem vê você de uma outra forma, mas nosso Deus, ele te vê diferente, ele te vê como filho, ele te vê com amor, aquele que ele se entregou na cruz lá atrás, ele não mudou, ele é o mesmo que se entregou. E ele acredita, continua acreditando no homem, ele continua acreditando em você, que ele veio para te salvar e te buscar, o inimigo veio para matar. Você vê as coisas acontecendo nas pessoas, mudando, não é ainda da pessoa em si, sim, pode ser o caráter, a índole, mas eu vou te dizer, a nossa luta não é contra esse ser humano, esta carne aqui, ó, que perece. A nossa luta é contra a potestade demoníaca da maldade que se encontra nos lugares celestiais, num olhar espiritual que você consegue ver, mas no carnal você não vai ver. Você tá achando que, isso aí e tal, entendeu? O inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui, meu irmão. Não acabou não, não parou não. Vai ter mais luta? Vai.
mas nós não podemos desistir, achar que essas lutas e tal, vão nos consumir, porque tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas... Não, você tem que saber que a vida é dele, é de Deus. A vida foi ele que te deu, é ele que tira. E as pessoas às vezes perdem a vida por esperança, por não acreditar no dono da vida. Porque é ele que te dá vida. Porque quando você está em Cristo, meu irmão, não há morte. Ah, mas como assim? Claro que existe a morte, sim, para todos. É nascer, crescer, morrer. É a lei da ciência, é a criação humana, né? Todo ser vivente da terra é predominar nessa terra, andar, crescer, morrer e tal. Mas quem está em Cristo não verá morte. Como assim? É porque é o mesmo que está em Cristo, mesmo que morrer, ele ressuscitará. Ele está em Cristo, ele tem vida. Porque após essa vida aqui, vai ter a morada celestial, lugar preparado ao qual Jesus preparou, e ele não esqueceu. Ele está lá intercedendo ao Pai, preparando um lugar para cada um de nós, para ficar com ele eternamente. E achar que acabou aqui? Não. Vai acabar aqui, mas vai continuar a tribulação. Mas aqueles que estão em Cristo vão reinar com ele. Quem morreu em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, vemos ele no céu de glória. Porque ele não pisará aqui mais como carne, como nós ele pisou. Mas ele vem como espírito e ele vai vir, vai arrebatar nós um corpo transformado, incorruptível, vestes brancas, igreja santa, pura, adornada, lavada, sem mancha. Não é, meu irmão, não é essa carne que perece, não é essa imagem que você tá vendo aí, entendeu? De ser humano, carrasco, ruim, as coisas acontecendo, mortes e mortes. Mas a gente vê guerra, vê muitas pessoas se lamentando, mas a gente sabe que há um único Deus, o único Senhor para todos e em todos. Ele está em todos, ele quer todos, para ele todos somos iguais perante Deus, filhos e criação de Deus. Então ele não olha o homem diferente de um do outro, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E ele tem um amor especial enquanto damos vida à esperança. Temos essa chance que ele nos dá. Ele deu nova chance para mim, deu uma nova chance que está dando para você. Por isso que não veio ainda buscar os escolhidos. Não é placa de igreja, é os escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque Deus, ele veio separar aquele que acredita e crê nele. Então eu não posso deixar de ser boca dele, testemunha dele na terra por tudo que ele fez na minha vida, me tirou do lamaçal da morte, do pecado. Quem não tinha nada, nem um teto sobre a cabeça, Deus me restituiu tudo, em dobro tem me dado mais. Não porque eu não tenho tudo aquilo que eu quero, não tenho milhões e não sou rica. Mas eu sou rica da graça de Deus, porque eu não quero ser igual o povo de Laodiceia em Apocalipse, que fala em 3,17. Eles eram ricos, mas era pobre de espírito, né? Pobre de ter essa riqueza maior que é Jesus dentro de si. Ter riqueza material não é tudo nessa terra, porque quando a enfermidade vem, o problema vem, nada vai pagar e vai comprar aquilo que é precioso, que é a sua alma, seu espírito, a sua vida pertence a ele. Então, eu venho aqui para te dizer, há uma saída, tá? No final disso tudo. Você pode ficar, pode sair, mas eu quero que você, eu quero colocar no teu coração esse desejo, porque eu também era cega, eu também não olhava para um lado ou para o outro, eu não conseguia encarar que eu tinha potencial, que eu tinha como ir chegar até longe, mais longe. E ainda tem coisas ainda a ser feitas, realizadas na minha vida, se Deus assim vai fazer, permitir. Enquanto eu estou aqui, vou estar colhendo os frutos da terra, porque aquele que planta, Gálatas, né, 6,
7, vai colher. Então, se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o rancor, a discórdia, vai colher. Mas se você planta amor, meu irmão, você vai colher amor. Então eu quero te dizer, não desista de lutar. Mas crê nesse Deus. Porque vitória sem luta não existe. Se o crente está, dizer assim, nós, filhos de Deus, cristão, que crê num Deus no céu e na terra, que está em todo lugar, onisciente, onipotente, onipresente, nós vamos poder tudo. Podemos todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o que está em Filipenses 4. Então, você pode passar por tudo, aflição, o que for, mas Deus vai estar contigo ali. No início ao fim, diz, Ele vai estar com você até a consumação do céu. Eu quero te dizer, continue acompanhando a palavra de Deus, continue nos acompanhando, Tatiane Carvalho, aqui nesse canal. Eu quero dizer para você, Deus vai ter sempre uma palavra nova para a sua vida. Deus vai ter uma esperança, uma expectativa. Vou dizer que eu não passo por luta, passo, mas vou te dizer da onde Deus me tirou. Meu irmão, hoje eu só tenho que agradecer a Deus cada dia que eu levanto com fôlego de vida. Me deu vida de virada, vida nova, tudo novo, casa que eu perdi, tudo que Deus, Ele me restituiu para a obra de Deus. Para a obra de Deus, meus filhos, a minha família restaurada, a minha saúde. Por mais que enfrento às vezes situações adversas da minha saúde, da minha vida, mas hoje quem vivia dependente só de medicamento, hoje eu dependo de Deus, hoje eu não fico dependente disso. E meu consolo é Deus. O meu psicólogo maior é Deus. Sim, que eu procuro a medicina, procuro especialista, porque você também tem que cuidar da alma, mas do espírito, mas cuidar do corpo. Você tem que cuidar da sua mente. Se sua mente não estiver bom, seu corpo vai perecer, vai padecer. Então você precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda. Já cheguei em tempo de depressão profunda, mas Deus, Ele me tirou dessa depressão profunda e me colocou de pé para te dizer que Ele é fiel com as suas promessas. É só você olhar para Ele, para mais ninguém. O alvo, o foco é Jesus, essa palavra. Eu vim pregar a religião, vim pregar a palavra, a Bíblia. Esse livro, o único livro mais importante de todos os livros na face da terra, que te dá, é uma palavra que é certa e verdadeira e que não erra, é esse livro. E aí o Espírito Santo de Deus, ele complementa. Você cresce no conhecimento com Deus e o restante fica com o Espírito Santo de Deus, ele te dá. Ele vai te dar todas as coisas. Então você busca primeiro o reino, depois as outras coisas serão acrescentadas. Então eu quero te dizer, não desista de lutar, tá? Então até aqui o Senhor me deu esta palavra. Quero dizer para você, continue acompanhando, seja um fã dessa mulher que Deus levantou lá do monturo, da Babilônia, do Egito, daquela que voltou do fundo do poço, a qual estava praticamente com morte espiritual. Morte, quase alcancei a morte física. Fui no leito de dor, de enfermidade, e Deus me tirou, me levantou. Eu quero te dizer, porque nossa vida é um sopro. Se você dormir hoje e amanhã não levantar, que hoje você possa aceitar esse Jesus aí como teu único e suficiente Salvador e dizer, eu aceito Ele coordenar a minha vida. Senhor, Tu és a minha prioridade, igual eu falei para Deus. Senhor, a partir de hoje Tu és minha prioridade. Quando eu levantei a mão pro Senhor e falei, Tu és minha prioridade, foi para Deus, não foi pro homem. Eu quis que Deus mudasse por completo, de dentro para fora, para que as pessoas viessem em mim por fora, não só por fora como por dentro. Esse amor de Jesus dentro de mim, pelo ser humano, mesmo a mente de Cristo, pensar como Ele, como a palavra nos ensina, né?
e ter esse sentimento de Deus, esse amor, e ter essa mudança tanto no caráter, principalmente, quanto no espiritual. A sua alma é o que reflete seu caráter. Então, se você estava assim lá fora de uma forma errada, hoje você vai mudar o seu modo de pensar. Você é uma nova criatura, você não é aquela mesma lá no passado, não. Com Cristo você é uma nova criatura, tá? Vida nova, de quê? Dos seus hábitos e costumes, palavras de baixo nível. Não, você muda. Muda o seu aspecto de vida, mas você não muda da sociedade. Você não vai querer excluir as outras pessoas que eram igual você e você achar que não tem mais amizade. Não, meu irmão, é aí que você tem que lutar e amar ela, orar por ela, porque você foi assim um dia e alguém orou por você. Então, hoje, se você tá assim, foi frutos de orações, né? Foi esse Jesus que tem a promessa sobre a sua vida, que não desistiu de você, porque ele nunca desistiu de você. Alguém pode desistir de você, mas ele nunca vai desistir de você. Ele não vai olhar você com justiça, né? Como o homem olha com suas próprias mãos, querendo agir com a sua justiça. Não, Deus, ele é justo juiz, mas ele veio para julgar, mas ele vai julgar naquele último dia. Todo joelho se dobrará. Mas agora ele quer que você confesse, professe a ele na terra, porque se você se envergonhar dele diante dos homens, naquele dia ele envergonhará você diante de todos. E ele vai ele não vai querer você. Com ele vai se apartar, né? Apartar de mim, vós, todos que praticais a iniquidade. Então, não seja incrédulo, acredite. Hoje, ministro da palavra do Senhor, estou aqui para te dizer: prioridade em Jesus, que você vai ver que tudo vai mudar. Amém? Shalom. Coloca seu pedido de oração para alguém que você, alguma causa que você esteja impossível, coloca para ele, que ele vai te honrar, tá? E vão ter mais momentos aí, tá? Se Deus assim permitir, outras lives para a glória de Deus. O nome do Senhor seja exaltado nos céus e na terra, porque a Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Shalom. Abençoa a família Carvalho. Agora meu esposo está no monte ali da oração, no Monte Horebe, orando para a família, para todos que nos acompanham aqui, tá? E estou aqui orando aqui, junto com o meu quarteto, minha creche. E aí é assim, a obra não para. E nós vamos estar continuando a orar por você nesta madrugada. E Deus vai alcançar você, porque Ele é onipresente, está em todo lugar. Eu não posso, mas Deus pode. Amém? Shalom, graça e paz. Deus abençoe a todos. Encerro a minha live aqui no nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe, Senhor. Cada um que entrou aí nessa live, Pai, eu entrego essas vidas, Pai, nas tuas mãos. Cada um, aquele que está com insônia, que não consegue dormir, nem os medicamentos estão fazendo mais efeito. Pai, entra nesta causa agora, entra, Senhor, nesta casa, porque quando tu entra, há mudança, há virada. Halabashou de Contaramanai. Quando Jesus entra, tudo muda. Aleluias, glória a Deus. Vai mudar a sua história, você crê? Então glorifica. Crê em Deus. Crê nesse Senhor que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Deus fiel. Aleluia.